Giovana de Boer vai falar, Giovana de Boer, eu quero falar direito o nome da Giovana e às vezes eu piso na bola. Ela conta pra gente por que um determinado segmento de Cuba passou a fazer protestos, coisa que a gente não poderia pensar. Diga, Giovana. Boa tarde, Ronald, Boa tarde. Zaidan, Sônia e aos ouvintes do Bandeirantes Acontece. Na semana passada, mais de 300 pessoas se reuniram em frente ao Ministério da Cultura de Cuba para protestar contra o despejo de membros do movimento San Isidro. Esse movimento, basicamente, é formado por rebeldes artistas, acadêmicos e jornalistas que estavam em greve de fome. E o que começou como uma manifestação de solidariedade se transformou em uma denúncia coletiva de assédio e censura à arte independente que culminou em um debate com autoridades do Ministério. O vice-ministro da Cultura, Fernando Rojas, que presidiu a reunião, garantiu aos meios de comunicação oficiais que não é a primeira vez que se realiza uma reunião deste tipo. Ronald. Ô Zaidan, Sônia, será que um movimento como esse pode se ramificar por outros setores da sociedade cubana? Diga, Zaidan. Eu acho difícil, Ronald, porque, na verdade, você tem gente que protesta com muito mais veemência, que são os dissidentes cubanos, né? As damas de branco, que fazem manifestações constantes, mulheres corajosas, com irmãos, maridos, filhos que foram presos, né? Você tem vários movimentos e a resposta do regime é sempre a repressão. Inclusive, esse ministro, citado pela Giovana, ele, no dia seguinte ao encontro, ele voltou a desqualificar os manifestantes, quer dizer, o encontro não serviu para nada. Eles prenderam o músico, o Denis Solis, lá eles chamam de rapero, né? O jeito que faz rap e tal. E, na verdade, um policial entrou na casa dele e tal, porque já havia algum incômodo do regime com o trabalho dele. Ele não permitiu que o policial ficasse ali, aí a polícia veio para valer, levou ele preso. Ele foi condenado rapidamente, sem advogado, a 8 meses, por desacato. Os manifestantes, jornalistas, professores acadêmicos, escritores e artistas de uma maneira geral, começaram a se manifestar ali na tradicional região de San Isidro, né? E por isso o movimento é chamado de San Isidro. E a resposta do regime, porque veio um sujeito de fora de Cuba e foi se encontrar com eles. Eles falaram, não, ele não fez teste, a gente não sabe se ele está contaminado pela Covid, então está todo mundo detido e ninguém pode ficar aqui. E acabaram, porque eles faziam greve de fome, a manifestação era brava, mas os próprios artistas reconhecem que com eles o regime pega um pouco mais leve, porque muitos deles são conhecidos internacionalmente. Então a pressão da Espanha, a pressão da Itália, a pressão inclusive de países que têm comércio normal com Cuba e que passam a exigir respeito por essa gente, porque é gente conhecida no exterior. Os dissidentes para valer, aqueles que estão há anos saindo às ruas e tal, esses não têm reconhecimento, são presos, alguns são mortos, morrem na cadeia. E lamentavelmente, não acredito que esse quadro mudará muito. Mas é interessante notar que a mobilização agora foi para além daqueles limites, né, daqueles dissidentes de sempre. Então, inclusive, gente que é bem tratada pelo regime e que começa a reclamar de censura, de perseguição, e isso pode abalar alguma coisa. A resposta do presidente cubano é lamentável, né? Lamentável. Mas ele se limita a dizer... Pois não, Zaidan. Não, eu ia falar, mas esperada, dentro daquilo que se espera, não poderia esperar nada muito diferente, né? Só que é um cara que ele chegou à presidência porque ele agradava aos Castro, ele não tem história revolucionária. O Miguel Dias-Canel, ele não tem história revolucionária, então ele foi escolhido pelo Raul Castro, né? Ou seja, ele não tem o histórico que dava a ele a capacidade de se impor pessoalmente, como o Fidel, como o Raul. Ele depende inteiramente dos militares e do partido. E não vai tomar nenhuma decisão que contrarie quem manda de fato, né? Sônia já esteve em Cuba, né, Sônia? Já tive 3 vezes. O Fidel ainda estava vivo, mas quem mandava já na prática era o Raul, já era o irmão, mas o respeito, né, que era mantido, aquela aura, né, de
Fidel, etc. e tal, que o Raul conseguiu até 2016, né, quando o Fidel morreu. Cuba, o povo cubano sensacional, mas vive numa repressão terrível. E é um tratamento para o povo e outro para os turistas / visitantes. No caso, eu fui como jornalista acompanhando comitiva presidencial e o tratamento era outro. Era como se fosse uma ilha com muita diversão, com muita liberdade. Absolutamente tudo controlado, principalmente para jornalistas, muito controlado. A gente percebe isso. Agora, uma expressão artística maravilhosa, maravilhosa. Já tinha saído o documentário do Buena Vista Social Club, que foi um sucesso mundial. E isso também serviu para dar uma levantada na moral do pessoal naquela época. Então, assim, vem conhecer os artistas de Cuba, o comércio, principalmente para os estrangeiros. Mas, por exemplo, no táxi você percebe uma coisa. Você entra no táxi e tem um preço para quem é turista. É que eles falam assim, e outro preço para quem é morador. Então, e o táxi vai mais rápido para você que é visitante. Então, é complicado. Muitas diferenças.